Glória a Deus, né? Ok, pessoal. Eu sou vosso irmão em Cristo Júnior, ou Missionário Júnior, né? Eu só espero que o teu dia hoje seja um dia tranquilo, um dia abençoado. Que os anjos do céu venham visitar a tua casa, né? Que a graça do Espírito Santo se manifeste contra a sua vida, pessoal. Na verdade aqui, hoje eu quero partilhar a palavra de Deus convosco. E essa mesma palavra terá como tema como conhecer Deus. Qual a maneira em que nós devemos se achegar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim como eu disse, que existem diversas maneiras de nós nos conhecermos com Deus. Deus está procurando revelar-se para nós e colocar em comunhão com Ele, sem cessar. A natureza fala aos nossos sentidos. O coração aberto será impressionado pelo amor e glória de Deus, revelada através das obras das suas mãos. O ouvido atento pode ouvir, certo? E entender os comunicados de Deus através das suas natureza. Na verdade, existem diversos campos verdejantes, árvores frondosas, as flores em botão, as nuvens passageiras, a chuva, o corrego sussurrante. Tudo isso, pessoal, acontece porque são algo que reflete a beleza deste mundo. Amém? Na verdade, nós podemos entender que a glória do céu, tudo isso fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou. Nosso Salvador enriquecia seus preciosos ensinos com coisas da natureza. As árvores, os pássaros, as flores do vale, as colinas, os lagos, tudo isso é lindo e agradável para os olhos de Deus. E tudo em que foi feito para o olho de Deus também é bom e agradável para nós. Certo? Bem como os incidentes, o ambiente da vida daria e tinha uma conexão com as palavras da verdade, de modo que suas lições pudessem sempre ser lembradas, mesmo em meio às preocupações e cuidados da vida. Deus queria que seus filhos, suas obras, e que se deleitasse na beleza simples e tranquila. Na beleza simples e tranquila, pessoal, com qual Ele efetuou nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo e acima daquilo em que é exteriormente atrativo desse mundo, pessoal. Ele é mais atrativo do que aquilo em que se encontra nesse mundo aqui, nessa vida que você considera como algo especial. Ele é o mais especial. Ele é o mais agradável. Porque sem Ele você não pode fazer nada. Certo? Glória a Deus. Ele é o amante e belo, pessoal. Ele ama a beleza do caráter, o desejo que cultivamos, a pureza e a simplicidade. Certo? Como a beleza singela das flores, basta que estejamos atentos às obras criadas por Deus, nos ensinarão lições preciosas de obediência e confiança. Desde as estrelas que em seus inexplicáveis trajetos através do espaço percorrem século após século os caminhos a ele designado até o minúsculo átomo. As coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo e sustenta tudo o que Ele próprio criou. Até que pode surgir o cientista dizer que a criação surgiu de blá blá, assim como eles dizem acerca do ensino, né?
da história que dizem que o mundo surgiu de uma explosão de Big Bang, certo? Mas é impossível porque ele não pode refletir aquilo que não tem sentido e ele trazer também a mesma palavra que teria sentido na vida dele, pessoal. Normalmente houve um professor de matemática que diz o seguinte, de que não teria sentido, né? Nós vivemos nesse mundo, na verdade, que Deus não existe. Ele é um matefísico, pessoal. Ele é um professor matefísico, formado em é mesmo matefísico, pessoal. E eu, quando ouvi aquela entrevista com aquele homem, eu comecei a falar o seguinte: que me dera se ele está ali a complicar e a tentar desviar a mente das pessoas, que me dera a vida dele se não fosse Deus. E de repente eu comecei a entrar em choque e eu entendi que se eu estivesse ali com ele, eu poderia fazer uma pergunta para ele: por que 1 mais 1 é igual a 2? E 2 mais 1 não é igual a 2? Parecia que isso não poderia fazer sentido para ele, porque ele é confiante das suas ciências. E já nós somos confiantes de Deus. Porque quando alguém confia em uma pessoa é porque ele entende e sabe e compreende o que ele tem que fazer contra a sua vida. Então nós, como seres humanos, nós devemos procurar uma maneira fixa de nos entender a glória, de nos se achegar mais próximo de Deus e procurar qual são a forma e a maneira mais fácil de nos se achegar a Deus. E dessa forma nós podemos se tornar o quê? Filho de Deus. Amém. João capítulo 8, no seu versículo 32 diz assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que entender de que só existe uma verdade que liberta, porque quando o cientista ele descobriu uma verdade, ele é chamado de cientista, mas só que ele não quer descobrir a verdade da verdade em que ele descobriu. É simplesmente ele só vai avançar, vai em frente. 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 Ele não vai olhar para trás. Ele encontrou um objeto e ele criou. Então o filósofo, o cientista, ele é visto como o quê? Como um criador de um objeto, de um telefone ou de uma coisa assim, enfim. E agora a pergunta que não poderia se calar é a seguinte: por que uma mulher tem a capacidade de criar, de cozinhar qualquer tipo de comida? Assim como nós aqui em África, né, funs, ou um arroz ou uma sopa. O criador do arroz, aquele que implanta, ele empacota. E a pessoa que vai lá comprar, ele tem a máxima certeza de que aquilo não está envenenado. Por quê? Porque ele confiou e está confiante no fabricante. Então, a única forma de nós se achegar mais perto e mais próximo dele é nos entender a vida pecaminosa em que nós carregamos. É simplesmente nós entender a vida pecaminosa em que nós carregamos. E ali nós entendemos de que quando nós reconhecemos os nossos erros, então automaticamente Deus se aproxima mais de nós. Certo? Desde as estrelas que em seus inexplicáveis trajetos através de espaço percorrem século após século. Eu já disse isso, pessoal. Amém? E Deus cuida de tudo e sustenta de tudo que criou. Deus é aquele que mantém os encantáveis mundos através da imensidão do universo. Ao mesmo tempo se preocupa com as necessidades de pequena pardal, que sem qualquer temor eleva seus humildes gorjeios quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração.
quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa. Em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que Ele não proceda. Aleluias. Se acreditassem plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareciam no mesmo instante. Nossa vida não seria cheia de bens, cheia de coisas em que poderiam preocupar raramente a nossa vida. Decepções como agora, pois todas as coisas grandes ou pequenas seriam entregues nas mãos de Deus, e Ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso. Poderíamos então desfrutar do descanso que muitos nos já faz muito não encontramos. Enquanto nos deleitamos com as atraentes belezas da terra, pensemos no mundo por vir, no qual jamais entrará o pecado e a morte, onde a natureza nunca mais existirá. Exibirá uma sombra da maldição. Imagine no lar dos que foram salvos e lembre-se de que ele será mais glorioso do que os mais brilhantes imaginações possa retratar. Nos variados dons de Deus visto na natureza, vemos apenas em túmulo fulgor da sua glória. Está escrito, certo, pessoal? 1 de Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 9. Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Então existem diversas formas e diversas maneiras de você se achegar mais fácil de Deus do que se achegar contra as coisas do mundo. Para alguém se achegar a Deus não exige sacrifício. Mas já para alguém vender a sua alma, exige sacrifício. Tens que sacrificar, tens que trabalhar nas trevas, tens que ser perturbado toda noite, sem dormir e sem descansar. Simplesmente o sorriso só está por fora, mas por dentro é mágoa. Certo? É mágoa. Então nós temos tudo para se achegar mais facilmente de Deus, porque para Deus não requer muito sacrifício. É uma passagem de Mateus diz assim, de que nós devemos ir diretamente para Deus, assim como diz a própria palavra, dizendo assim: vinde em mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre quê? Ele nos adverte de que isto, seguir Ele, não é coisa mais dura, mas sim é coisa fácil. Ele só fala poucas palavras. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz cada dia. E faz o quê? E siga-me. São essas palavras em que ele diz: e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sobre si cada dia a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que não é fácil atualmente. Para o mundano, tanto faz para o mundano, tanto faz para o crente, abandonar as coisas do mundo e seguir cristianismo. Assim como alguns poetas e cientistas têm muito a dizer sobre a natureza, mas são os cristãos que melhor apreciam as belezas que há na terra, pois reconhecem a obra do Pai e percebem o seu amor em uma flor, em um arbusto ou em uma árvore. Ninguém pode apreciar plenamente o significado da colina e do vale, do rio e do mar, senão os contemplar com uma expressão de amor de Deus pelo ser humano. Deus nos fala através das suas obras providenciais
e da influência do Espírito Santo sobre o coração nas circunstâncias que enfrentamos no obediente em que vivemos as mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta. Podemos encontrar lições preciosas se nosso coração estiver aberto para discerni-las. O salmista aí descreve o trabalho da providência, assim como diz, Divina diz: a terra está cheia da sua bondade do Senhor. Salmos 33, versículo 5. Salmo 107, no seu versículo 43, diz assim: quem é sábio, atente para essas coisas e considerem as misericórdias do Senhor. Certas pessoas não estão a reconhecer a misericórdia do Senhor. Certas pessoas estão fazendo aquilo que é segundo a vontade dele, desprezando a verdadeira essência de um Criador, daquele que é Yahweh, daquele que pode fazer a tua vida, daquele que pode transformar a tua vida de uma forma extraordinária. Deus nos fala por meio de sua palavra e é ali que encontramos em linha mais clara a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra de rendição. Ali diante de nossas vidas está a história dos patriarcas, dos profetas e de outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos dos desejos carnais. Paulo não é que ele não tinha desejos carnais, pessoal. Toda a gente tinha um desejo forte para fazer aquilo que é segundo a vontade dele, aquilo que lhes apraz que um homem tem que fazer. Mas eles não incitaram. Tinham simplesmente que deixar o mundo, não simplesmente dar um intervalo assim como alguns dos nossos irmãos fazem. Não, eles abandonaram totalmente e dizendo que agora eu quero seguir Cristo. Essa é a maior decisão em que um homem, uma mulher que é chamada de crente tem que seguir. Vemos que eles, assim como nós, lutaram em situações desanimadoras. Vemos como caíram em tentação da mesma forma que também caímos em. No entanto, levantaram-se e venceram mediante a graça de Deus. Ao vermos esses exemplos, nos animamos em nossa luta para alcançar a justiça. Somente quem vê as batalhas que os apóstolos passaram, então nós também vimos, quando vimos aquilo, então também o motivo de nós se levantar e dizer que não, eu pelo poder do Espírito Santo, eu consigo. Pelo sangue de Jesus, eu consigo. E é dessa forma em que nós vamos vencer as nossas batalhas. Certo? Ao lermos estas experiências que eles foram concedidas, certo, pessoal? Da luz do amor e das bênçãos dos quais desfrutavam e do trabalho efetuado através da graça que eles eram dado, o Espírito que os inspirava acende em nosso coração uma chama que expira em nossos desejos de sermos semelhantes a eles no caráter e de andar com Deus. Com eles andaram. Disse Jesus a respeito do Antigo Testamento quanto mais isso é verdade a respeito do Novo, são eles mesmos que testificam de mim. O Redentor, aquele que está depositado nossa esperança da vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. Assim como diz João capítulo 1, pessoal, versículo 3, sim, toda a Bíblia, certo, pessoal? Sim, toda a Bíblia fala de Cristo. João capítulo 1, versículo 3. Desde o primeiro registro da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Ali pode se tornar um mistério grande para muita gente, mas sem ele nada do que se fez poderia ser feito. Até a promessa final, eis que eu venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, no seu versículo 12. Aleluias. Então isso dá-nos a entender de que se você
conhecer o Salvador, estude as Santas Escrituras, que é a Bíblia. Encha seu coração com as palavras de Deus. Elas são a água viva que irá saciar a sua sede. Elas são o pão vivo que vem do céu. Jesus declara: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Foi por esta causa que muitos abandonaram Jesus. Abandonaram o Salvador. De si mesmo ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. O nosso corpo é formado por aquilo em que comemos e bebemos, como acontece na vida física. Assim também ocorre na vida espiritual, aquilo em que mediante que dará a graça e a força à nossa natureza espiritual. A rendição é um tema que os anjos apreciam estudar. Será a ciência e o cântico dos remidos através dos séculos findáveis da eternidade. Não seria esse assunto digno de cuidadosos estudos desde agora? A infinita misericórdia e o amor de Jesus é o sacrifício feito em nosso favor. Requer fluxo, mas seria um solene. Devemos dedicar tempo para pensar no caráter do nosso querido Redentor e Intercessor. Devemos meditar sobre a missão daquele que veio salvar seu povo de seus pecados. Ao meditarmos sobre temas celestiais, nossa fé e amor ficarão fortalecidos, nossas orações serão mais aceitáveis a Deus, pois estarão cada vez mais misturados com fé e amor. Elas serão inteligentes e fervorosas. Haverá uma confiança mais constante em uma experiência diária e viva com seu poder, capaz de salvar todos os que vão a Deus por meio dele. Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejamos ser inteiramente transformado e renovado à imagem da sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornar iguais àqueles que o adoram. Quanto mais nosso pensamento está centralizado em Cristo, mais falaremos dele para os outros e para representarmos perante o mundo. A Bíblia não foi escrita apenas por os eruditos. Contrário, destina-se a pessoas comuns. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem seus próprios julgamentos em vez da vontade revelada de Deus. Não devemos aceitar o testemunho do homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos a palavra de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e habilidade que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que merecem contração, que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. A mente se expandirá se for empregada para verificar como o assunto da Bíblia é relacionam entre si e na comparação da passagem e das coisas espiritual com as coisas espiritual. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nos seus pensamentos e dar vigor às faculdades como as grandiosas, enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida e um caráter mais nobre, firmeza do propósito e as coisas raramente vistas nos dia a dia. Que essa palavra encontre repouso no seu coração, que o poder divino possa se manifestar na sua vida. Ore, busque a Deus e não depende das pessoas em que vêm contradizer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Somente Ele é a nossa fortaleza, somente Ele é quem nos cuida. A Bíblia diz que no mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci
o mundo. Se o próprio Cristo nos adverte com essas palavras de que Ele venceu o mundo, enquanto nós somos mais que o vencedor, todos nós sabemos que nós aqui nessa terra, nesse mundo, somos peregrinos. Mas é tudo pela graça e a vontade e a bondade de Deus. Não foi fácil para Moisés seguir Cristo, ou seguir Deus, perdão pela expressão. Não foi pela vontade de Noé que ele tomou a decisão de derrubar os profetas de Baal. Porque se fosse simplesmente pensamentos que poderiam vir dele, ele não teria conseguido. Mas como é pela palavra de Deus, mas como é pela profecia de Deus, tudo foi cumprido. Não é fácil que Enoque, pelo amor, por ele ser temente a Deus, ele foi levado ao céu vivo, foi arrebatado, pessoal. Não é fácil que vocês vejam uma nação que é próspera, uma nação que todos os dias se torna uma nação mundial, assim como muitos falam dos Estados Unidos, pessoal.